Uma entrevista importante, a gente viveu no final do ano passado e até também nesse começo de 2024, os primeiros meses desse ano, uma epidemia de dengue em todo o país e muito forte, infelizmente, aqui no Distrito Federal, uma das regiões com mais casos registrados, repito, infelizmente. Desde a volta das chuvas, no dia 7 de outubro, o DF registrou mais de 2.000 casos de suspeita de dengue, então acendeu novamente o alerta por conta aí dessa questão que obviamente é muito importante. Por isso, estamos em contato com a Fabiana Soares, doutora, médica e mestre em medicina de família pela Fiocruz, vai conversar com a gente aqui, portanto, no Jornal Nova Brasil Brasília. Doutora Fabiana, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Nova Brasil. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com você e seus ouvintes. Bora lá falar da dengue, né? Que tanto nos assusta. Bora sim, é um assunto importante, né? Muita gente, infelizmente, passou por problemas relacionados a esse assunto no começo desse ano. Então, a minha pergunta inicial é simples. É, de fato, para ficar preocupado com esse número, 2.000 casos de suspeita desde o dia 7 de outubro? Ou calma, não é para tanto assim? É sim, não só pelo número que a gente já vem, né, recebendo esse aumento, mas pelo histórico. A gente viveu uma epidemia assim, terrível, né, nesse ano, nesse início de ano, final de 2023 até ali junho de 2024, foi assim cruel, né, muitos óbitos, como nunca visto antes. Muitos casos graves, com sinais de alarme, né, que a gente chama os casos graves de dengue. Então, precisamos, se a gente tem uma análise passada, um histórico tão ruim, a gente precisa estar muito preparado e esperar, sim, claro, com preparo, né, pelo pior, porque com certeza teremos números aí elevados e aí a gente tem que estar preparado, a população, a gestão, né, a saúde e vigilância, sabe? Com armas poderosas contra esse mosquito. É verdade, doutora. Em relação aos casos graves que você citou, a gente sabe que tem casos graves, tem casos que são mais leves. Quando a pessoa que está eventualmente em casa, está se sentindo mal, pode eventualmente estar com dengue, quando é o caso da pessoa efetivamente se dirigir até um hospital e quando a pessoa pode ficar em casa? Em termos de sintomas de dengue, primeiro a gente tem que lembrar que dengue é uma doença endêmica. O que é isso? Ela tem o ano inteiro aqui no Distrito Federal. Então, todo o caso que eu vou falar agora dos sintomas, a gente já tem, tanto o profissional de saúde quanto o paciente, as pessoas moradoras aqui, em pensar em dengue. São pacientes com febre, dor no corpo, dor na cabeça, muitas vezes dá mal-estar, a pessoa tem uma certa dificuldade até de levantar da cama, pela dor excessiva, normalmente começa com uma febre mais alta no primeiro dia, sabe? Ela vem do nada, tá ótima. Aí do nada começa um febrão ali no final da tarde. Esses são os sintomas esperados da dengue. Quando é que eu tenho que me preocupar? Que antes a gente chamava dengue hemorrágica, né? Só que isso acaba talvez subestimando. Por quê? Porque normalmente as pessoas não sangram a dengue hemorrágica ou a dengue grave. A gente não vê o sangramento, não fica ali, sabe, saindo sangue da pessoa. Então, o que acontecia? Muita gente não percebia que já estava grave. Por exemplo, a pressão arterial, ela cai, a pessoa pode ter desmaio, ali muito tonta, não consegue sair da cama sequer, ela vomita tudo que ingere. Então, é para tomar bastante líquido. O tratamento da dengue sabe, principalmente hidratação. E a pessoa não está conseguindo repor aquele líquido, isso é um sinal já de gravidade, porque ela está ali vomitando tudo que toma. Dor abdominal que não melhora com analgésico. Então, ela toma remédio de dor e aquela dor vai persistindo, também é sinal. Manchas no corpo, que a gente chama de petequias, né? Nem todo mundo também sabe classificar isso. Então, apareceram manchas, mesmo não sendo as petequias, tem que procurar assistência para a gente poder fazer essa classificação, enfim, e dar o diagnóstico e fazer um tratamento adequado para dengue. O quanto antes, né, melhor é a resposta ao tratamento. Doutora, a gente sempre fala da água parada aqui, né? Já é um clássico, todo mundo sabe que não pode deixar água parada, mas a gente tem sempre que fazer mesmo assim um recado. Mas quais outras recomendações que a senhora pode passar para o nosso ouvinte nesse momento?
essa história aí, água parada, pneu, né, as plantas, os vasos de plantas, eu acho que isso já entrou bem na cabeça das pessoas. A gente precisa de alguma medida aí, né? São medidas de conscientização mais direta, sabe? Por quê? Porque todo mundo já sabe disso. Por que ainda acontece? Né? A gente vê terrenos com, né, vários utensílios ali que fazem a reserva, recipientes, para ficar ali com água parada, e é algo que o mosquito gosta muito. Cortina, sabe? Aquele escurinho da cortina, o mosquito adora ficar locais mais escondidos ali. Então, tem que fazer esse controle, usar repelente, colocar as telinhas nas janelas, principalmente locais onde tem mais dengue, casas, né, que é ambiente mais baixo, onde tem muito matinho, é mais propício para ter dengue. E claro, né, aí a gente vai trabalhar muito a parte de educação da população, agora a gente tem algo que é mágico, que a gente não tinha o ano passado, que é a vacinação da dengue. Nós temos vacina para dengue e ainda com um número muito baixo. Poucas pessoas se vacinaram. Inicialmente, o que a gente estava vendo é que não tomaram vacina porque tinha que ter um intervalo da dengue. Como muita gente teve dengue, né? Não dava para tomar logo em seguida. Mas agora já dá, gente. É importante que a população tome a vacina da dengue. Nós temos no SUS, mas no SUS ela é indicada apenas, ela está, né, sendo só quem vacina no momento são os adolescentes ali de 10 a 14 anos, mas a vacina é recomendada, então quem puder pagar, de crianças ali de 4 anos até os idosos, até 60 anos. O grupo que mais fica grave, né, que tem complicações, são os idosos, mas a vacina ainda não está recomendada para essa faixa etária, e os adolescentes. Por isso que entra ali na campanha do SUS para os adolescentes tomar essa vacina. E um número baixo se vacinou. Então, aqui eu faço esse alerta, um pedido importante para os pais, né, para a população em geral, inclusive escolas, que façam campanhas para que, além da saúde, claro, para que esses adolescentes se vacinem, né, e o quanto antes. E a população que puder pagar também fazer essa vacina, porque é algo que a gente vai prevenir a doença, né? E a gente não tinha até pouco tempo atrás, agora já tem. Doutora, é muito bom esse ponto que você acabou de tocar na nossa entrevista sobre a vacina. Então, a gente já tem doses suficientes para atender uma parcela da população, alguns grupos, né, principalmente. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: em relação a essa próxima onda de dengue que a gente pode atravessar nos próximos meses, a vacina já vai conseguir conter isso ou a gente vai verificar efetivamente nos próximos anos, aí sim, em relação à eficácia aí da vacina? Olha, ela já vai conseguir sim, só que aí a gente precisa realmente de campanhas de conscientização que as pessoas se vacinem. Ainda dá tempo, né? O pico, né, o surto maior da dengue é no início do ano. E aí a gente ainda tem um tempinho aí para, né, que essas pessoas tomem a vacina. A dose, ela é feita, né? São 2 doses, toma agora e daqui 3 meses é o reforço. Claro que para ter uma proteção, né, uma boa proteção, é necessário que tenha as 2 doses. Mas com uma dose já ajuda bastante, a gente previne os casos graves da doença, né, que é o pior, que é o que causa morte. É inadmissível pessoas morrerem de dengue num país onde essa doença é endêmica, onde nós temos o ano inteiro essa doença. Os profissionais aqui no Distrito Federal, nós profissionais de saúde, entendemos sobre a doença, sabe? E é para a gente estar preparado, todo mundo, vários setores, né, da gestão que precisa, assim, tem a parte que tem que limpar os terrenos, tem a parte que tem que educar a população, tem a parte de vigilância, e aí também algo muito importante, nós precisamos de agentes de vigilância ambiental, sabe? Que é aquele povo que vai na casa, que vigia, que ajuda, que educa a população, sabe? São profissionais importantíssimos, principalmente para dengue, né? Eles veem vários outros problemas ali ambientais, mas a dengue, como eu já falei, que existe o ano inteiro. Se esses profissionais não tiverem, né? Se a gente não tiver quantidade suficiente, a gente vai ter problema.
precisa, e claro, a vigilância ali o tempo inteiro, monitorizando os casos, né, para a gente poder ter noção onde tem mais, onde está tendo mais doença, e aí agir mais drasticamente nos locais onde tiver uma incidência maior da doença. Doutora, para a gente fechar a entrevista, eu te pergunto o seguinte: o Brasil é um dos países que mais teve registros de casos de dengue entre 2023 e 2024. Isso já é histórico aqui no nosso país. Por que a gente sofre tanto com a dengue? Por que o Brasil é um dos países que mais sofre com a dengue? Então, o clima é favorável, né? Nós somos, e aí claro, a gente precisa entender que é um local onde é favorável para o mosquito, né? Quente e úmido, é tudo que ele ama. E, claro, está faltando aí a gente ter um preparo. Se isso já é sabido, veja só, né? É uma doença que sempre está aqui com a gente, freguesa. A gente precisa se preparar mesmo e não achar que o inimigo não vai vir, né? A gente tem que estar com as armas prontas. E aí vai, desde crianças, trabalhar lá do pequenininho, essa educação ambiental, de não deixar água parada, de como controlar para não ter mosquito, repelente, aquilo tudo que eu já falei, e agora ainda a nossa vitoriosa vacina, que vem sim para diminuir os casos de dengue. Tá certo, uma entrevista bastante importante aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. A gente conversou com a Fabiana Soares, mestre em Medicina de Família pela Fiocruz. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, tá? Foi um prazer estar com vocês.